Oi, André, beleza? Fala, Jardel, tudo ótimo. Bom te ver por aí, rapaz. Tá Acho que esse... vendo que o meu fundo ele tira fica esse bem fundo aí. estranho. É que a parede é branca aí acaba, Ah, o meu aqui também fica todo zoado, mas tá ótimo. acaba atrapalhando. A sua sala aqui vai ter moderador? Como é que tá? Na programação, em tese, sim, né? É o Fabiano Hal. Já separou os vídeos, tudo certinho? Tô com a página aberta aqui para Quer fazer um teste, ver se o áudio tá saindo? tranquilo. Deixa só eu voltar. Essa aí que eu vou ter que ir lá para outra sala agora, tá bom, Jardel? Depois eu volto aí. Um abraço, cara. Tranquilo, valeu, Sucesso. André. Eric, você tá aí? Oi, Oi, professor, Jardel, boa boa tarde. tarde. Tudo bom? Tudo certo? Tranquilo. Eu me apresentar, eu vou te auxiliar aqui, né, durante a, as apresentações. Eu sou aluno do doutorado lá na FEA e a Bacana. gente, entre as nossas muitas atribuições, uma delas, uma delas é colaborar com o andamento do seminário. Então, alunos da FEA e de outras entidades parceiras estão sempre nas sessões para ir coordenando. Basicamente, eu vou ir controlando o tempo, né? A gente tem 4 apresentações, Bacana. vamos passar os 4 vídeos, né? Eu já estou com todos eles abertos aqui. Você Ah, pode deixar legal. aqui, pode deixar que eu mesmo compartilho tela, o Ah, áudio, bacana. Nossa, ótimo. Maravilha. e você Ô, e Jardel, os... Fala, tu faz doutorado em quê? em administração. Em administração. Quem é o teu orientador? É a professora Renata Spers. Ah, bacana. Bacana. Que Estou legal. no terminando o meu segundo ano, indo para o terceiro. Já qualificou? Qualifiquei no meio do ano. Legal. Então já tá um Passei pouco mais aliviado, né? mais ou menos, né? Aliviado é uma palavra forte. É, eu acho que não é a palavra mais correta, né? Mas eu acho que só em passar a qualificação já dá um certo, né? Uma certa É, tranquilidade, né? A gente sabe que uma etapa que foi, né? é um E adianto, né? é um adianto, é. E eu acho muito bacana, Jardel, a qualificação para ver se a gente está no caminho certo, né? Porque depois da tese pronta, né? Sendo bem sincero, pouco se pode fazer, né? O trabalho todo refeito, ele não vai ser. Então, se tem que corrigir a rota, é agora na É agora. qualificação. É. Foi isso que a gente discutiu muito lá, que
coisas estão boas e outras coisas não estão tão boas, né? Então, é bom estar sabendo agora para poder ajustar antes É do final, verdade, né? Que é depois, verdade. É, depois já foi. é. Fabiano, eu vou só fazer um teste aqui em um dos vídeos para a Ótimo. gente ver se está rodando direitinho, se está saindo o áudio, se está tudo. Eu vi que tem um esquema, né, para poder compartilhar com áudio e tal. Não é nada muito complexo, mas é bom Tá, testar antes para. Você já está ótimo. vendo a tela do YouTube. Tô vendo, já tô vendo. Vamos ver agora se sai o áudio. Nardelli. Para mim é uma grata satisfação estar participando do Ótimo. SEMEAD 2022 na Show de condição de bola. apresentador de artigo. Beleza. Então é isso, eu vou passando esses vídeos, vou controlando o tempo. Aí, assim, a gente tem uma. Deixa eu compartilhar de novo. A gente tem uma ideia, uma sugestão Em de ordem, né? específico, apresentando o paper intitulado Economia de Escala nos Isso. Gastos. A gente tem uma sugestão, né, do evento para seguir com essa estrutura aqui. Um trabalho, uma discussão sobre esse primeiro trabalho, um segundo trabalho e uma segunda discussão, um terceiro, e assim vai. Mas se você quiser, a gente pode Ah, passar todos, entendi. fazer uma discussão maior no final, aí fica Entendi. mais a seu critério também. A sugestão do evento, então, é apresenta, discute e tal. E no final, tem aqui, né? São os 8 minutos do vídeo, de cada vídeo, 8 minutos para a discussão daquele vídeo em específico, isso para todos Tá, os trabalhos. tá. E no final, um fechamento geral sobre a sessão aqui, com essa minutagem aqui em média, né? Eu É uma acho que a gente pode sugestão. fazer. Eu acho que a gente pode fazer assim, tal. É, quando a gente tem muitos trabalhos, eu acho que dá uma tranquilidade maior apresentar tudo e deixar a discussão para o final. Mas como a gente tem um tempo razoável, né, Jardel, eu acho que Uhum. dá para ir apresentando e discutindo. Até para não perder o time, né? Tem coisa que se não discutir naquele momento, enfim. Mas acho que a gente É, pode seguir assim. eu acho até que é melhor para os autores também, né? Que É verdade, fica verdade. mais individual. Então, a gente tem Bacana. mais um tempinho, a gente aguarda os outros irem entrando. Legal. A gente segue a ordem que está na programação, porque eu vi que a ordem que está lá na agenda, na área específica, é um pouquinho diferente. Mas acho que dá para seguir a ordem da programação, né? Programação, você diz, É a que foi divulgada, a essa completa. aqui. Isso. Pode ser. Tá, A não ser que algum dos autores precise apresentar antes, porque tenha que tá, sair, mas tá. a gente pode seguir por aqui mesmo. Beleza. Tá certo. Então, tranquilo. Já vídeos testados, som testado, Tudo definindo certo. aí como vai ser. A Tudo gente só de agora esperar. só mais esses 5 minutinhos para os outros autores entrarem. Beleza. E qualquer coisa até lá, eu estou por aqui, tá? Beleza. Obrigado. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Boa tarde, Luan. Oi, professor, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa Certo. tarde, tudo bom? Boa tarde.
Bom, vamos lá? A gente pode começar, né? Até para ser pontual e Isso. aproveitar bem o tempo. Isso. Eu acho que está faltando apenas o autor de um trabalho, mas, enfim, à medida que a gente vai iniciando aqui a sessão, né? Possivelmente ele pode entrar depois e fazer, e a gente pode expor o vídeo. Pode ser Sim. assim, Jardel? Pode. Então, vamos às formalidades, né? Então, boa tarde novamente, professor Fabiano. Boa tarde aos autores que estão na sessão. Meu nome é Jardel, eu sou aluno de doutorado na FEA, no USP, e vou acompanhar vocês na função de debatedor e auxiliando, na medida do possível, o professor Fabiano no acompanhamento nos comentários sobre os trabalhos de vocês. Então, a gente tem esse momento introdutório para passar alguns avisos gerais de como vai correr a sessão e o que é que a gente espera, como a gente espera que ela siga. Então, quem entrou um pouco antes, eu acho que já viu, quem entrou depois, eu vou passar de novo rapidamente aqui qual é o cronograma, né, que a gente vai seguir para todo mundo ficar ciente do passo a passo aqui nessa tarde. Então, primeiro a gente combinou de seguir essa ordem de trabalho que está aqui na tela, né, que está lá na programação geral. Então, vamos começar com o trabalho 817, depois o 372, o 915 e o 92. Se algum autor não tiver, a gente pula ele, né, e coloca para depois, para ele estar presente na hora da apresentação do vídeo. Se for o caso de um dos autores, de um dos trabalhos faltar, a gente vai exibir o vídeo mesmo assim, para ter o protocolo de apresentação, né? Lembrando que os anais do SEMEAD, eles são virtuais, né? Então, a apresentação, mesmo sem a presença do autor, a gente coloca ela na tela para formalizar o trabalho, né? A ausência do autor e o trabalho. Então, a gente vai seguir essa ordem. Aqui, a princípio, a gente tem uma estrutura sugerida que está lá no site, não sei se todo mundo viu, mas cada trabalho a gente vai exibir todos os vídeos, né? Os vídeos em média de 8 minutos. Exibido o vídeo, a gente vai ter uma primeira discussão sobre esse vídeo, sobre o trabalho, né? Guiado aí pelo professor Fabiano, e essa dinâmica vai acontecendo para os 4 trabalhos da sessão. Até lá no final, a gente ter um momento final de debate geral sobre todos os trabalhos, se os autores quiserem complementar algo, enfim. Então, é basicamente isso. No final, também eu vou passar para vocês um formulário de avaliação sobre a sessão, sobre o evento como um todo. É importante que vocês respondam para a gente ter esse feedback para estar sempre tentando aperfeiçoar esses métodos de semeado. Então, depois que os 4 trabalhos forem apresentados e discutidos, eu passo esse formulário. No final, eu passo no chat mesmo, para que vocês abram e respondam. Tranquilo? Então, Luan, a gente vai começar com o teu trabalho. Então, eu vou passar o vídeo, todo mundo vai ver. Caso vocês não ouçam, caso dê algum problema, me comuniquem aqui para eu tentar verificar o que foi para corrigir. Mas a gente já fez um teste e acho que vai estar tudo tranquilo. Então, a gente começa com o trabalho do Luan, em seguida o professor Fabiano tece aí os primeiros comentários. Tudo bem? Então, deixa eu só compartilhar a tela. Então, vamos lá, iniciando com a apresentação do trabalho do Luan. Olá, meu nome é Luan Bernardelli. Para mim é uma grata satisfação estar participando do SEMEAD 2022 na condição de apresentador de artigo, em específico apresentando o paper intitulado Economia de Escala nos Gastos Públicos Municipais, uma análise para o Brasil. A busca por maior eficiência nos gastos públicos é uma contínua discussão acadêmica. Nesse sentido, por uma maior eficiência nos gastos públicos municipais, a existência ou não de economias de escalas a nível municipal é uma questão vital. O objetivo desse trabalho é analisar a existência de economia de escala nos gastos públicos municipais do Brasil em todas as unidades da federação. Embora existam alguns trabalhos que propõem questões similares,
são trabalhos limitados a alguns estados do país, como o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Esse trabalho ele tem um diferencial de analisar todas as unidades da federação do país. De forma complementar, esse trabalho também se propõe a analisar o impacto de reeleição de prefeitos nos gastos municipais. Alguns estudos apontam que os governos locais, os municípios maiores, eles possuem mais eficiência na gestão do recurso público, pois usufruem de economias de escala. Nesse sentido, alguns autores defendem que municípios maiores teriam menores gastos per capita, uma vez que teriam, então, economias de escala. Alguns autores, contrários às fusões municipais, sustentam que as autoridades locais enfrentam um acompanhamento mais intenso de suas comunidades locais menores e teriam, portanto, benefícios. Em termos de microeconomia padrão, as funções de custo médio em forma de U são características maiores para a maioria, então, dos bens e serviços. Basicamente, a ideia seria que os municípios usufruiriam de economias de escala no sentido que municípios maiores teriam, então, menores custos, mas em determinado momento, né, um município muito grande poderia aí perder esse benefício, tendo, então, maiores gastos per capita, por isso que seria essa função de custo médio em forma de U. Análise empírica das economias de escala na prestação de serviços municipais está amplamente focada nas estimativas econométricas da relação entre a produção, que é uma proxy que nós utilizamos como a população, e os custos dos serviços municipais, a proxy que nós utilizamos são os gastos per capita. Em 2021, o Brasil tinha um total de 5.570 municípios para uma população de cerca de 213 milhões de pessoas. Basicamente, olhando para a tabela 1, nós conseguimos observar que o número de municípios no Brasil subiu de uma forma muito significativa, né, nas últimas décadas, em especial, o grande último aumento no número de municípios ocorreu de 1990 a 2000, né, que houve um aumento aí de 4.491 municípios em 1990 para 2.000 municípios, para 5.507 municípios no ano de 2000. O que a gente consegue observar também é que, de certa forma, a população também cresceu de uma forma bastante significativa e as pessoas per capita, né, pessoas por município, acabou aí se mantendo constante, até se elevou aí nos últimos anos. No entanto, é importante observar que nós, no país, temos municípios com 1.000, 1.200 habitantes, que é uma característica aí que acaba sendo uma realidade aí de alguns municípios no país. Bom, então, nós utilizamos algumas variáveis, como gasto total per capita, população e população ao quadrado. Essas duas variáveis são as principais do estudo, né? O que a gente quer observar se é a economia de escala, e as outras variáveis são variáveis de controle, né? E nós também temos a reeleição, né? Se o prefeito foi reeleito ou se ele não foi reeleito. Trata-se de um modelo econométrico na qual a variável dependente são os gastos, né, por município. É um painel, então nós temos uma base de dados a nível de município a nível anual, e os dados foram provenientes do FINBRA e da Sidra e do IPEA Data. Foram estimados 3 modelos: modelo PULT, né, o empilhado, efeito fixo e efeito aleatório. Em relação às estatísticas descritivas, então, nós temos os gastos totais per capita, né, que foram de 2.945 mil por habitante, né, a média, e população ao quadrado, densidade, que nós temos as estatísticas descritivas. Olhando, então, para os modelos, então, uma avaliação dos anos de 2005 a 2018. De acordo com as estatísticas, o melhor modelo foi o modelo de efeito fixo. Quando a gente olha, no caso,
das variáveis de interesse, né, no modelo fixo, nós temos que a população tem um efeito negativo, então à medida que você aumenta a população, diminui os gastos totais per capita, mas a população ao quadrado ela tem um efeito positivo, então que em algum momento esse gasto atinge o nível mínimo e aí passa a aumentar. Mas como a realidade do Brasil é que a maioria dos municípios são municípios pequenos, então o maior benefício em termos de gastos públicos municipais seria encontrado pelo aumento do tamanho dos municípios. Porque aí esses municípios usufruiriam, então, de uma economia de escala, né? Quando a gente olha, então, no caso da reeleição dos prefeitos, prefeitos que se reelegem tendem a ter um gasto per capita maior. Quando a gente olha para todas as outras regiões, região sul, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, nós conseguimos observar um padrão também muito parecido, né? Então, a população, nós temos um coeficiente negativo e da população ao quadrado um coeficiente positivo, que revela esse mesmo comportamento. Então, os resultados encontrados apontam que as variáveis econômicas, sociais e demográficas afetam o gasto público municipal per capita. Então, as demais variáveis de controle também apresentaram significância estatística. E foi possível observar, como já apresentado em outros trabalhos, a existente economia de escala nos gastos públicos municipais. Então, a gente tem, de uma forma mais abrangente, né, saindo então do padrão que já foi observado pelo estado de São Paulo e Paraná, a gente consegue observar para outros estados também. Foram utilizadas diversas referências, né, que podem ser encontradas no trabalho completo, e eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição. Legal. Gente, eu vi que vocês falaram no chat, e eu estou vendo agora, abrir aqui, que é boa tarde todo mundo. Só uma coisa que eu esqueci de avisar, se acontecer algum problema durante a transmissão, vocês falam por áudio, porque o chat eu não consigo abrir na hora que o vídeo está rodando. Ainda bem que foi tudo tranquilo, então eu estava vendo a notificação do chat aqui, eu falava, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa, está indo sem áudio, está com algum problema? Mas só para dar esse toque para vocês, se houver alguma dificuldade durante a transmissão, vocês podem falar por áudio e a gente tenta resolver. Parabéns, Luan. Eu passo a palavra agora para o professor Fabiano, para ele tecer aí os primeiros comentários sobre o teu trabalho e dar início à primeira discussão aqui da tarde. Fica à vontade, professor. Jardel, fique tranquilo que a sua condução está perfeita, tá? Que continue assim até o final da sessão. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fabiano, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no Sul. É um prazer fazer parte dessa sessão, né? Trabalhos de muita excelência, trabalhos que tocam em uma temática que a gente tem um grande prazer em estudar, né? Ainda que nem todos gostem de eficiência, de finanças públicas, de orçamento, mas uma coisa que a gente não pode negar é que isso mexe no bolso e na vida de todo mundo, né? Então, são temáticas muito caras, né? E que a gente precisa de mais adeptos, né? Porque ainda somos poucos nessa área. Então, a primeira coisa que eu queria exaltar é a qualidade, tá, de todos os trabalhos. Acho que a gente vai ter um tempinho no final para dar esse fechamento e fazer a costura entre todos os trabalhos, mas eu só queria iniciar colocando a satisfação e o prazer que eu tive em ler, né? Não li como gostaria todos os trabalhos, né? Com mais tempo, com profundidade, mas ainda assim, da forma como eu li, eu gostei de todos os textos, né? E já entendo, né, que são trabalhos que se justificam por estar aqui. Bom, a gente sabe que o SEMEAD é um fórum bastante disputado, então se o artigo passou pelo crivo inicial dos avaliadores e está sendo aqui apresentado, sem sombra de dúvida é um trabalho de muita qualidade. Mas eu vou me ater, nesse momento, ao trabalho do Luan, né? E depois eu começo fazendo alguns comentários, depois a gente abre também para os demais participantes. Então, né, uma boa tarde para todo mundo. Saudar aqui a minha colega e amiga, a professora Ana Rita, e todos os demais
participantes, né? Já esperando que seja uma sessão muito rica, de muito diálogo e de muita troca. Luan, parabéns pelo teu trabalho. Bom, dentro daquilo que eu já vinha falando, o seu trabalho, ele toca dentro de uma temática muito importante, que é a questão da qualidade do gasto público. E ainda que você fale que já há outros estudos, né? Já há alguns estudos sobre a análise da eficiência, da escala dos gastos públicos, eu te confesso que eu não lembro de ter lido nenhum. Então, para mim, né, o seu trabalho já traz muito ineditismo, porque não só olha a questão da qualidade dos gastos, mas traz uma lente aí que para mim é nova e que é muito interessante, né? O seu objetivo, né, é um objetivo de analisar a existência da economia de escala nos gastos públicos. Acho que o seu objetivo, Luan, realmente é esse. Por que eu estou falando isso? Quando você começa a discorrer sobre o seu texto, você traz um objetivo secundário, que é analisar o impacto da reeleição dos prefeitos nos gastos públicos. Eu acho que quando você traz esse objetivo secundário, você está, de certa forma, apequenando um pouco o teu trabalho. Por quê? Porque, né, lendo o teu texto, olhando a tua apresentação, a variável reeleição, ela é só uma das variáveis, né, do conjunto de variáveis que você trabalhou. Então, se você trouxesse um objetivo secundário para olhar a reeleição, eu acho que você precisaria trazer um objetivo secundário para avaliar todas as outras variáveis que fizeram parte do teu estudo. Então, essa seria uma observação aí mais a nível, né, de criar uma espinha dorsal mais linear para o teu trabalho. Em termos de contribuição, eu acho que talvez carece também aí você repensar um pouquinho quando você fala que o trabalho contribui para a análise da fusão dos municípios. Seu trabalho tem muitas contribuições, tá, Luan? Como eu já destaquei, do ponto de vista teórico, eu já vejo o ineditismo, ainda que você fale que tenha muitos outros estudos, mas você traz uma lente maior, que são todos os municípios do Estado brasileiro, e só que eu fiquei pensando, poxa, mas o Luan fala que o trabalho dele contribui para analisar essa fusão. E aí deixa eu te dizer por que isso me trouxe uma certa interrogação. Recentemente, talvez não tão recentemente, deve estar fazendo um pouco mais de um ano, eu publiquei um trabalho com um aluno de doutorado, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas aqui, e ele fez uma auditoria para avaliar em que medida, dentro dos municípios de Santa Catarina, seria interessante fazer fusão entre alguns municípios menores. E o que ele acabou constatando é o seguinte: há vários pontos positivos e vários pontos negativos também para fazer essa fusão. Então, trazer apenas um ponto, que é a questão da economia de escala, como sendo um ponto decisivo para fazer essa fusão, eu acho um pouco perigoso, né? Mas olha só, você já tem justificativa de sobra, né, para vender, para trazer olhares atenciosos ao seu trabalho. E eu acho que retirar isso não vai fazer falta nenhuma, né, no teu texto. Luan, eu senti um pouquinho de falta, foi de uma, e principalmente no seu texto, tá? Acho que nos outros textos isso não me chamou a atenção, de uma sessão de estudos anteriores. Por quê? Por que isso me chama a atenção? Porque você menciona a existência de outros estudos. Ainda que você faça, isso é muito louvável, uma outra questão que eu queria destacar aqui, você coteja, você busca fazer esse cotejamento de... Opa, sem querer eu desliguei a minha câmera. Sem querer não, gente, ela desligou sozinha. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falava de manhã com a professora Ana Rita que eu não estava conseguindo acionar a minha câmera. Fiz a atualização do Windows e vem atualização e puxa aqui, puxa ali, eu consegui acionar ela. E agora, do nada, eu fiquei sem câmera. E aí a minha dúvida foi, peço para o CMEAD me substituir ou não, por eu não estar com câmera. Mas enfim, eu acho que vocês já me conhecem, já me viram, acho que eu posso continuar como moderador mesmo sem câmera. Paciência, né? Não fui eu não, tá, pessoal? Eu queria continuar enxergando e vocês me vendo também, mas não sei o que aconteceu, que o sistema trancou o meu vídeo aqui. Mas, enfim, Luan, senti falta dessa sessão de estudos anteriores, porque daí, se esses estudos existem,
olha que bacana, você traz uma síntese de cada um, os principais resultados que cada um teve, e acho que fica até tranquilo de você aperfeiçoar esse cotejamento, ou seja, em que medida os seus resultados são distantes ou não dos resultados desses outros pesquisadores que já passaram, né, por essa mesma seara. Eu não encontrei, e talvez em função da minha leitura rápida, tá? O teu período de análise, né? Qual foi o teu intervalo de tempo que você acabou considerando? E partindo aí para as considerações finais, isso é uma coisa que eu vou chamar atenção para todos os trabalhos. Parece que faltou energia, parece que faltou fôlego. Veja, o seu trabalho e o trabalho dos seus colegas são trabalhos muito interessantes e que não devem ficar só no Congresso. Então, quando o trabalho é muito bom, o que a gente indica e para que a gente torce? Para que esse trabalho se torne uma publicação definitiva em periódico. Então, pensando numa publicação definitiva, acho que seria interessante você retornar, revisitar as suas considerações finais, né, e tentar colocar realmente ali a fala do Luan. Porque as conclusões, né, é o espaço para você realmente expor, depois de todo esse trabalho, que não foi um trabalho pequeno, analisar todos os municípios é um trabalho realmente expressivo, né? Depois de ter feito tudo isso, Luan, né, o que sobra, né? Quais são as conclusões? Mas, né, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Acho que já falei demais do trabalho do Luan. A gente pode agora abrir, Jardel, não sei se a gente tem um tempinho ainda para abrir para o público. Luan, se você quiser, a gente está com o tempo, vocês vão ver que eu sou um pouco chato com o tempo, tá? Porque se a gente não Não, mas seguir eu o acho que cronograma, precisa, sim. acaba furando e acaba atrapalhando as outras sessões, enfim. Mas, Luan, se você quiser fazer um comentário rápido, pode ficar à vontade. E caso surjam outras coisas, a gente volta lá naquele tempo do final, depois que os outros trabalhos também forem apresentados. Pode fazer um comentário rapidinho, que depois você tem a palavra de novo no final. Tá bom, muito obrigado. Agradeço, professor Fabiano, pelas considerações. Eu acho que realmente são todas muito pertinentes e eu vou realmente criar essa sessão de estudos anteriores, fazer essa revisão bibliográfica mais aprofundada, porque isso vai me dar, inclusive, mais fôlego de discutir um pouco mais o resultado na sessão de discussão, assim como aprimorar nas considerações finais. Algo que você mencionou também em relação a esse estudo, se puder compartilhar, que você mencionou em que medida seria legal fazer essa fusão. Eu acho que seria até interessante eu destacar esses pontos negativos da fusão, né? Talvez da perca de representatividade da população, da insatisfação política. Eu imagino que sejam pontos que foram abordados nesse trabalho em conjunto com o auditor, aluno seu que você mencionou. Eu acho que trazendo essa discussão nas considerações finais poderia ser interessante até dar um espaço para a elaboração de futuros trabalhos nessa mesma temática. Mas eu agradeço todas as considerações, eu fiz as minhas anotações aqui e eu vou voltar a trabalhar nesse artigo para melhorar ele e obter resultados ainda mais significativos. Muito obrigado. Parabéns. Valeu, Luan. Eu não sei se eu vou falar teu nome certo, mas se estiver errado, me perdoe e me corrija. Amundsen. Então, Amundsen, é isso. É o terrorista da turma. A gente segue com o teu trabalho, mesmo esquema, vou compartilhar tela e vídeo. Eu queria, Jardel, só fazer um adendo bem rápido no trabalho do Luan. Primeiro, parabéns, tá, Luan? Quando você trabalha numa dimensão com a quantidade, você pegou o universo, né? Que são todos os municípios do país. É uma dificuldade, é um desafio muito grande. Eu acho que nessa parte aí que você estuda, você vai fazer essa análise das vantagens e desvantagens. Eu não sei se você vai conseguir em todos os municípios, mas seria interessante você trazer o que foi até sugerido pelo ministro da Economia há um tempo atrás, que ele queria reduzir a quantidade de municípios por conta não é nem é um princípio que é fundamental hoje em ESG, e também está vindo para a administração pública, que é o de sustentabilidade.
A maioria desses municípios, eles não conseguem gerar renda suficiente para pagar o custo da máquina, com prefeitos, assessores, vereadores, assessor de vereador e etc. Se você conseguisse pegar os gastos com o pessoal na esfera municipal para trazer essa variável como análise e saber o que isso representa dentro desse universo, eu acho que é algo que contribuiria também. Não sei se nessa tua base você tem essa informação, que é uma relação bem direta de custo-benefício, né? Mas o trabalho em si ele é muito bom, é desafiador, então, assim, é como o professor Fabiano falou, é um horizonte aí que a gente começa a desenhar e tem que ser discutido. Obrigado, professor Jardel. Muito obrigado, Amundsen. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu analisaria essa questão de sustentabilidade? Que eu achei muito interessante, eu tenho esses dados, aí eu só queria ver se eu consigo... A sustentabilidade hoje que a gente traz para a administração pública, que é a preocupação, por que você vai criar uma estrutura, e existe muita demanda para a criação de municípios, você mostrou números aí que são expressivos no crescimento, só que cada bairro hoje quer ter um município, então existem interesses políticos por trás disso aí, então você tem aí atores que têm interesse, por exemplo, se tornar o prefeito, se tornar um vereador e etc., e isso torna a máquina pública ainda mais inchada, porque somos nós contribuintes que vamos ter que manter o salário desse pessoal, manter o gasto do cafezinho, do açúcar, da infraestrutura e etc. Então, a sustentabilidade você vai criar um município, aquele pool do município, aquela região, ela é capaz de gerar renda que vai sustentar a estrutura, essa estrutura de funcionamento, sustentável desse ponto de vista orçamentário, se eu tenho renda ou se eu vou ficar dependendo de subvenção, dependendo de repasse da União e etc. Entendeu? Tem que ter um mínimo. Agora, seria um horizonte aí para você estar trazendo, né, a questão da sustentabilidade, sobre esse aspecto orçamentário e financeiro. Entendi, muito obrigado. Tive uma ideia aqui que eu já vou incluir. Muito obrigado. Beleza. Valeu, gente. Valeu, Amundsen. Já vou seguir para o teu trabalho aqui, seguindo com o nosso combinado, né? Então, vamos para o trabalho do Amundsen aí. Trabalho 1372. Isso. Então, mesma coisa que eu falei, se houver algum problema, falem por áudio, senão a gente segue aí vendo o vídeo. Fácil, sou doutorando em Administração e Contabilidade pela FUCAP. Satisfação muito grande participar do CMEAD versão 2022. E a nossa contribuição é com um modelo para medição da eficiência judiciária em relação com indutores orçamentários, receita própria e a justiça gratuita. Então a gente fala do contexto do judiciário como um elemento fundamental para o Estado de Direito, né? Garantia da propriedade e segurança jurídica, além disso da teoria dos arranjos institucionais fortes, né? A lacuna que a gente traz é que a eficiência judiciária ela é crucial para que a gente possa ter essa garantia e que a busca por um melhor modelo, o modelo ideal para essa eficiência, ela não se exauriu, ela é constante. O objetivo é estimar a eficiência dos tribunais de justiça dentre 4 modelos adaptados do artigo de Pollitt e Tria, quando pesquisaram o judiciário italiano, e além disso fazer associação entre o modelo mais adequado e alguns indutores que a gente vai ver à frente. Justificativa é que o modelo ideal da justiça ele não é exaurido, né? O modelo ideal de eficiência judicial não é exaurido, e a gente não tem evidências empíricas que mostrem como que a execução orçamentária, a arrecadação própria e a justiça gratuita, como que elas se relacionam com essa eficiência. A metodologia são basicamente 2 etapas, 2 estágios. A primeira etapa a gente estimou o DEA e a segunda a gente fez uma análise de regressão linear multivariada com dados em painel. E o que a gente espera, a contribuição teórica é a construção da literatura nacional sobre um modelo mais adequado de estimar, uma vez que o CNJ já tem o seu modelo, mas aí a gente faz um contraponto aqui. E quais são os principais indutores desses modelos de eficiência? A contribuição prática é para que os tribunais, que a gente quer trazer, é que os tribunais possam fazer uma abordagem integrada, né, com identificação e alinhamento de elementos institucionais, e aí a gente fala elementos orçamentários, de arrecadação e gratuidade judiciária, com eficiência judicial. Então, como que esses elementos eles podem ser trabalhados para melhorar a eficiência judicial das Cortes de Justiça Comum?
O referencial teórico, ele parte de 3 grandes dimensões, né? Eficiência judiciária, modelo para eficiência e dimensão orçamentária, orçamento fiscal e de gratuidade judicial. Então, essas são as 3 dimensões básicas da referencial teórico que a gente traz. Então, a gente tem uma abordagem quantitativa, né? Um corte longitudinal com dados secundários, são basicamente entre 2015 e 2020, são os tribunais de justiça comum, são 162 observações e eles representam hoje 57,6 bilhões de reais em orçamento. Nossa base de dados são várias, a principal é do CNJ, mas também a gente fez pesquisas no IBGE, nos próprios sites dos tribunais. Fizemos a seleção e descrição de variáveis para os 4 modelos, então aqui basicamente são os 4 modelos adaptados do modelo de Hipólito e Tria para a realidade brasileira, em que a gente dá destaque aqui para uma variável chamada o índice de resolução, né? Que é essa variável aqui foi trazida por Luciano Yang no artigo desenvolvido em 2011. Então, depois disso, fizemos tabulação e tratamento dos dados, definição dos modelos, e aí na definição dos modelos, como a gente falou lá, tem o primeiro modelo da análise envoltória de dados e o modelo da regressão linear, em que nós vamos testar as 5 hipóteses suscitadas no artigo. Depois disso, foram feitas as gerações de resultados e feitas as principais análises matemáticas e estatísticas aqui. Destaque para o DEA e para a própria regressão, além dos testes que foram feitos para que a gente pudesse dar robustez aos resultados encontrados. Então, o que a gente tem aqui como resultado, a gente traz o primeiro estágio da pesquisa, que é justamente a definição de qual seria o modelo mais adequado para a mensuração desse score de eficiência. Dentro do DEA, que é orientado ao output, né? Ou seja, as saídas, e com retornos variáveis de escala. Lembrando que o DEA é um modelo já utilizado há mais de 40 anos, principalmente quando a gente está trabalhando com variáveis não financeiras para mensurar a eficiência das unidades. Então, por isso que ele é muito utilizado na administração pública. E aí a gente traz um conjunto de 4 requisitos, né, para definir qual seria o melhor modelo. Então, o primeiro é a quantidade de variáveis, e tem que se respeitar a quantidade de variáveis de entrada e saída, ela tem que ser menor ou igual a n dividido por 3. No nosso caso, são 27 cortes de justiça. Então, nós teríamos aí um conjunto de até 9 variáveis. Então, todos os modelos atendem. O segundo requisito seria a questão das variáveis absolutas. Então, o que a gente tem aí é que variáveis absolutas, tanto na entrada ou na saída, eles poderiam enviesar resultados. Então, daí a gente já elimina o modelo A e B por terem variáveis absolutas ali na entrada. O terceiro requisito seriam variáveis relativizadas, né? Que elas tornam a amostra mais homogênea e mitigam os efeitos de outliers, então os scores são mais eficientes, os scores calculados. Então, modelos C e D atendem. E o quarto requisito que a gente utilizou é a técnica processual. O que seria isso? Seria a segregação das entradas. No modelo C, eu tenho ali uma agregação, e no modelo D, eu separo o que é as entradas, o que é o índice de resolutividade, tanto criminal quanto não criminal. Então, portanto, a conclusão que a gente chega é que o modelo D seria o modelo mais adequado. E aí o segundo estágio da pesquisa, ele traz a regressão em que a gente testa as 5 hipóteses, né? O modelo ele é bem ajustado, e a hipótese 1 diz que, ela foi confirmada e diz que quanto mais o tribunal executa orçamento, mais eficiente é a prestação jurisdicional. A hipótese 2, também confirmada, ela nos traz que, dentro da LOA, da Lei Orçamentária Anual, quanto mais espaço o tribunal tem, ou seja, quanto mais crédito orçamentário ele tem, a tendência é que ele seja mais eficiente. A hipótese 3, também confirmada, ela indica que tribunais que dependem de créditos adicionais durante o ano, ou seja, de suplementação orçamentária, eles tendem a ser menos eficientes. A hipótese 4 fala da receita própria, confirmando que quanto mais eu arrecado, mais capacidade de investimento eu tenho e, portanto, eu vou ser mais eficiente. E a questão da gratuidade, foi confirmado também que a gratuidade ela tem relação positiva com a eficiência até determinado nível. No nosso caso aqui, até 30,21%. Então,
A partir do momento que o percentual de processos gratuitos ele supera esses 30,21%, eu já passo a ter uma relação de ineficiência judicial. Eu passo a contribuir negativamente com a eficiência. E aí, por fim, a nossa conclusão aqui, o objetivo do artigo ele foi cumprido, a gente apresentou o modelo ideal para cálculo dessa eficiência, com resultados importantes associados a variáveis orçamentárias e a receita própria e a gratuidade judicial. As limitações estão em variáveis de oferta e demanda do judiciário e pesquisas futuras podem incluir tempo médio de tramitação processual. Essas são as nossas referências principais. E eu agradeço aí a paciência e o tempo de todos. Obrigado. Obrigado, Amundsen. Professor Fabiano, você está por aí? Estou por aqui. Não estou aparecendo, mas continuo por aqui. Bom, parabéns, Amundsen. Eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo agora, para a gente não ter prejuízo aí para os demais autores, mas se tiver tempo no final, a gente volta a conversar também. O trabalho do Amundsen, no meu entendimento, ele segue uma linha de excelência. O locus dele, trabalhar com o judiciário, eficiência no judiciário, é algo muito interessante. E à luz, né, de aspectos orçamentários, tentar relacionar isso com a gratuidade ou não, achei muito, muito interessante. Amundsen, se eu pudesse indicar, né, novamente, na mesma linha do trabalho do Luan, se a gente pudesse, né, indicar algo que pudesse ainda deixar o seu trabalho melhor do que já é, né? Veja, o seu trabalho vem da adaptação do Hippolyte e Tria, né, que são dois autores italianos, não sei se é assim que se pronuncia. E você faz uma adaptação, né, o que é natural, né? São dois contextos muito diferentes, o nosso e o deles. Agora, o que talvez fosse interessante colocar no seu trabalho, não sei se na forma de um quadro, de uma ilustração, mas que você pudesse deixar bem claro as adaptações que você fez. Como é que o trabalho era e quais as adaptações que você fez para que pudesse aplicar no contexto brasileiro. E pensando, Amudes, inclusive em futuras aplicações, porque dado o ineditismo que eu vejo no teu trabalho, ele vai ser fonte de consulta, vai instigar outros pesquisadores, e outros pesquisadores podem até tentar avançar e evoluir, né, essa tarefa que você teve de tentar adaptar o modelo para o nosso contexto. Então, acho que deixar essas diferenças, essas adaptações mais evidentes, acho que deixaria o seu trabalho mais rico. Quando você fala da contribuição prática, e novamente, na mesma linha do Luan, eu acho que você tem de sobra contribuições teóricas e contribuições práticas. Agora, tem uma contribuição prática que você chama atenção, que eu achei um pouco ousada, e que acho que extrapola um pouco o seu artigo, que é quando você fala o seguinte, possibilita uma abordagem integrada com a identificação e alinhamento de elementos institucionais, estratégicos, orçamentários. Olha o mundo de coisas que a gente tem aqui. Só o lado institucional é um mundo gigante de coisas. O lado estratégico também. Orçamentário não, orçamentário deixa aqui, porque você faz isso, né? E uma outra questão que eu vou chamar a atenção. Você tem 5 hipóteses para o lado orçamentário e você tem apenas uma hipótese para olhar a gratuidade. Então, fiquei pensando, né, será que o trabalho do Amundsen não é um trabalho, então, sobretudo e principalmente no viés orçamentário e não da questão da gratuidade? Ainda que você traz resultados muito interessantes sobre a gratuidade, né? Começa a nos questionar, olha, a gratuidade é interessante, mas ela tem uma relação positiva até um determinado nível, né? Depois disso, ela começa a ser questionável. Bom, como todo e qualquer trabalho que tem uma fonte, uma pegada estatística grande, senti falta, Mudes, de um quadro final resumo. Eu sei porque eu já fui puxado muito a orelha disso, tá? Olha, trabalho quantitativo, quando trabalha com hipóteses, tem que ter um quadro resumo com as hipóteses, se elas foram aceitas, se não foram aceitas. Mas tudo isso na linha de aperfeiçoar e buscar uma publicação definitiva. Parabéns, tá, pelo trabalho.
Tá ótimo, professor. Opa, Amundsen, pode ficar à vontade. A gente tem, tá. dentro da programação, tem mais uns 4 minutinhos, 3, 4 minutinhos para você Tá ótimo. tirar Obrigado. algo. Tá, professor Fabiano, obrigado pelos comentários. É importante, são detalhes. Esse fechamento aí, eu também entendo que é importante, mas é porque a gente, eu acho que eu só vi o tamanho do trabalho que foi essa construção, porque a gente não está só definindo um modelo de eficiência. A gente pegou um objeto que, nos últimos anos, ele começou a ser estudado mais profundamente no Brasil, que é o Poder Judiciário, e a gente questiona muito, por exemplo, por que eu estou testando um modelo, tentando desenvolver um modelo novo para a medição da eficiência? Porque o que o CNJ faz, depois dos estudos que a gente fez, a gente identificou que o CNJ faz hoje, no cálculo de eficiência das cortes, é um modelo que ele está enviesado. Então, ele não te gera um score mais cristalino dessa eficiência. Aí, no artigo não deu para a gente colocar, mas na tese que a gente está construindo, a gente traz os gráficos e mostra a diferença entre um modelo e outro, por exemplo. A gente tem o Rio de Janeiro, que tem uma situação fiscal muito ruim no país, e outros estados também, mas o Rio de Janeiro, no índice do CNJ, ele sempre está com 100% de eficiência. E isso me deixava intrigado. Eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada. E eu comecei a estudar sobre análise envoltória de dados. Quando a gente traz esse novo modelo que a gente adaptou e que a gente conseguiu chegar a uma conclusão que o modelo D aí do artigo é o melhor, e a gente aplica esse modelo no Rio de Janeiro e compara com o CNJ, a gente começa a ver coerência das coisas. Justamente trabalhando esse lado aí que a gente atua já há 15 anos na questão na administração pública, orçamentária, financeira. Então, a gente começa a ver que a questão fiscal, ela impacta, sim. Se você não executa bem um orçamento, se você não tem orçamento, se você é dependente de créditos adicionais, isso tudo ele tem reflexo hoje na eficiência. Então, o trabalho inicialmente, ele tinha umas 10 hipóteses. Eu já estou trabalhando uma evolução dele e vou fazer a anotação dessas considerações que o senhor colocou. Eu estou aplicando uma análise fatorial exploratória para tentar encontrar, dentro de todas as variáveis que eu cataloguei na minha base de dados, o que eu posso criar de dimensões. E ao invés de construir 5 hipóteses, eu quero construir 2, 3 hipóteses, mas considerando os fatores gerados pelas dimensões que as variáveis vão me dar. E aí eu vou ter uma quantidade menor de hipóteses e vou poder explorar mais e explicar mais. E a gente veio no CMEAD com esse modelo aí, que é um intermediário, né? Estou estudando essa análise fatorial para poder desenvolver ele e trazer esse incremento. Mas eu agradeço bastante aí pelas colocações. Amundsen, esse é o problema da gente gostar do trabalho, né? Quando a gente gosta, a gente quer um pouquinho mais e acaba exigindo um pouquinho mais como Mas resultado é isso aí, pessoal, é isso aí. final. É isso Mas eu mesmo. entendo, é um desafio, tá? É um desafio pegar uma dissertação, pegar uma tese, um estágio já mais avançado e trazer para um artigo de 16 páginas realmente não é fácil, é um grande desafio mesmo. Então, são 3 artigos em um aí, que dá para a gente fazer. É verdade. Obrigado, professor. Parabéns. Beleza, obrigado, Amundsen. Obrigado também, professor Fabiano. Vamos continuar com o nosso cronograma. O trabalho 915 aí do Denis, eu acho que ele que está representando os autores. Mesmo esquema, vídeo, em seguida mais 8 minutinhos para discussão. Na verdade, talvez a gente tenha que cortar um pouco, porque vejam que esse vídeo é um pouco maior, mas acho que não vai ser impossível. Então vamos lá, com o trabalho do Denis e dos outros autores. Compras Públicas Eletrônicas Paulistas, modalidade... Olá, tudo bem? Nós somos os autores do artigo Investigando as Compras Públicas Eletrônicas Paulistas, modalidade, eficiência e valores, que foi aceito para divulgação no CMEAD de 2022. Né? Agradecemos aí a toda a equipe do CMEAD, aos avaliadores, e a gente só quer rapidamente nos apresentar. Eu sou o Denis, sou o primeiro autor do artigo. Sou o Leonardo, sou também um dos autores do artigo. Wagner, e eu sou o Danilo. Né?
Essa pesquisa ela é interessante tanto para a teoria quanto para a prática, porque ela vem discutir a eficiência e a relação da eficiência para cada uma das modalidades eletrônicas que a gente discute, né? Dispensa de licitação, pregão e convite, todos na modalidade eletrônica, usado dentro do ambiente da Bolsa Eletrônica de Compras, né? A famosa BEC de São Paulo, e fazer uma comparação. Por que isso ainda é mais importante nesse momento? Porque nós estamos num momento em que, daqui a alguns meses, né, no começo do ano que vem, é implantada a nova lei federal que vem regulamentar a lei 14.133, que vai regulamentar a área de compras públicas, e aí fica um limite, na verdade, até o final de março do ano que vem, para estar regulamentado. Então, a gente entender como está a situação das compras públicas, como são a eficiência, nos ajuda a entender quais são os pontos que são relevantes para a gente avançar nesse sentido. Então, ela é tanto importante para a teoria, para a academia, para trazer esses dados, para fazer esse comparativo entre as modalidades, quanto para a prática também, ajudando os gestores públicos a entender essas dificuldades, esses problemas e oportunidades de melhoria. Metodologicamente falando, o artigo ele se concentrou sobre as 3 modalidades de pregão. Esse é um diferencial em relação a outros estudos sobre a BEC, que sempre se concentraram só sobre a modalidade de pregão eletrônico. A BEC, como o Denis bem disse, é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. E a BEC hoje opera 3 modalidades distintas de pregão, que é o pregão eletrônico, o convite e a dispensa de licitação. Inclusive, a nova lei de licitações e contratos é importante, porque uma dessas modalidades, o convite, será extinta e serão necessárias adaptações nesse contexto novo, em que uma das modalidades que a BEC pratica não vai existir mais. Metodologicamente falando, nós trabalhamos com 3 variáveis dentro do banco de dados. O banco de dados da BEC foi o banco usado de 2018 a 2021. Nós pegamos esse espaço de 4 anos para ter uma validade, uma sequência de dados razoável. Dentro desse enorme número de dados, a gente está falando de 1.430.427 compras públicas no total, nas 3 modalidades, e daí a gente acabou pesquisando 3 variáveis distintas nesse contexto. A variável de valor médio da compra, ou seja, qual modalidade de compra oferece um valor médio maior. Isso é importante até para a gente entender, né, qual é o resultado de cada compra, ou seja, aquele esforço que se faz para fazer a compra pública, qual é o resultado dele. O tempo médio de cada compra, ou seja, se há uma variação entre o tempo médio entre modalidades, se pregão é mais demorado que convite, se convite é mais demorado que dispensa de licitação, qual que é essa variação, qual que é esse tempo médio, e a taxa de sucesso, que é também que é, de certa maneira, a taxa de eficiência das compras públicas, que a porcentagem de processos de compras públicas que são bem-sucedidos nas modalidades pregão, convite, dispensa de licitação. Nós levantamos todos esses dados. Para levantar todos esses dados, a gente conseguiu toda uma série de dados da própria BEC, né? E a gente fez a separação, fez a filtragem de dados para que, de fato, esses dados fossem os dados relativos às compras públicas no governo do Estado de São Paulo. E dentro do governo do Estado de São Paulo, a gente tivesse uma visão de como são as compras via pregão, via dispensa e via convite. Então, dando continuidade um pouco ao que o Léo colocou a respeito dos dados, acho que a gente teve um trabalho grande, né? Um dos desafios foi exatamente o trabalho de extração e consolidação dessas informações. A gente trabalhou, apesar da série histórica ela não ser tão grande, a gente trabalhou com quase 1,5 milhão de processos, né? Na verdade 1.450.000 processos, o que acabou representando uma divisão no sentido de 48% desses processos estão relacionados a pregão eletrônico,
43% deles a convite e 9% as dispensas de licitação. E acho que E outros dados interessantes que a gente conseguiu calcular e captar nessa base foi, por exemplo, a taxa de eficiência, que é a medida fundamental que a gente utiliza para analisar o comportamento das compras públicas do Estado e essa taxa de eficiência. O Estado está comprando bem ou não? Tá? Essa medida que a gente utilizou, que é o sucesso de compras sobre o total de processos de licitação. O resultado interessante é que a taxa de eficiência geral de cada uma das modalidades não é muito diferente. Pregão, 66,61%, convite, 71,74% e dispensa, 66,67%. Então, como essas taxas não são muito diferentes, acaba não sendo essa a explicação da escolha da modalidade pelo contratante, né? Então, ele não escolhe a modalidade porque há essa diferença de taxa de eficiência. Então, não é por aí que a gente consegue explicar essa diferença de escolha da modalidade pelo contratante. E outro resultado interessante é a relação entre modalidade e a média de dias. É claro que há uma diferença intrínseca entre as modalidades, né? Pregão é um processo mais demorado, o segundo processo mais demorado é convite, e o processo mais rápido é dispensa, né? De licitação, que é uma modalidade mais simples. Mas o interessante é que não há diferença relevante entre o processo de sucesso e o de fracasso. Tá? Então, se a média de dias do sucesso é parecida com a média de dias do fracasso para as três modalidades de convite. Então, em relação ao sucesso, por exemplo, do pregão eletrônico, a média de dias é de 63 dias e do fracasso é de 61 dias. Não há diferença relevante. A mesma coisa para o convite. Se há sucesso no convite, a média de dias do processo de licitação é de 19 dias. E para o fracasso é de 18 dias. E da dispensa é 3,34 para o sucesso e 3,31 para o fracasso. Então a gente também não consegue captar uma grande relevância no número de dias de licitação para sucesso e fracasso para cada uma das modalidades. Tá? Então a questão que fica é por que o órgão, o contratante, escolhe determinada modalidade, né, sendo que não tem tanta diferença entre taxa de eficiência nem número de dias que leva. Só complementando, lógico que tem a questão legal que vai dizer pelo valor, pelo tipo de compra, ele tem que optar por uma, mas a gente está querendo falar do ponto de vista da eficiência. Então, o que mostra que, assim, não é também, se eu tivesse duas modalidades concorrentes para um determinado caso, não seria eficiência, talvez eu escolheria pelo prazo, né? Olha, então se eu posso fazer qualquer um desses tipos de compra, eu posso escolher por uma que tem um prazo menor. O que é bem complicado, porque se pregão eletrônico é uma das mais complexas, né? Como o Danilo disse, e também tem uma taxa de eficiência igual da dispensa, então a dispensa traz algumas questões ou de burocracia ou de dificuldade que também impactam as outras modalidades. Então, ou seja, a única vantagem em tese de eu fazer um convite e uma dispensa é que eu levo menos tempo. Então eu acho que se a nova legislação precisaria andar nesse sentido de permitir que eu aumentasse a eficiência dos processos, que eu pudesse trazer melhores resultados para a administração pública como um todo, né? Evidentemente que tem uma limitação, a gente analisou só os casos do estado de São Paulo, é importante que sejam feitas outras pesquisas comparativas com outros estados para a gente ver se essa é uma regra aqui para o Brasil como um todo e a partir daí conseguir encaminhar outras propostas de melhoria e desenvolvimento da área. Obrigado. Obrigado. Beleza. Denis, você está aí? Estou aqui sim, tudo bem? Beleza, tudo Obrigado, bom? viu, gente? Então, professor Fabiano, pode ficar à vontade para seguir aí com os comentários do trabalho do Denis, mesmo no procedimento dos demais. Obrigado, Jardel. Parabéns, Denis, pelo trabalho, pela apresentação, pelo esforço, né? Porque fazer pesquisa, eu acho que isso se estende ao Amundsen e o Luan, né? E também ao trabalho do Eric. Fazer trabalho nessa área é um grande esforço.
fazer trabalho na área pública, na área de finanças públicas, na área de orçamento, compras, eficiência, olha, é um sufoco, né? A gente não desiste porque a gente segue o lema, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Mas a gente tem um grande desafio, que é fazer a pesquisa. A gente tem um segundo desafio, que é fazer a pesquisa chegar até o gestor. E a gente tem um terceiro desafio, que é fazer com que o gestor possa absorver e, de certa forma, usar para fins decisórios as nossas pesquisas. Porque, vejam, 3 trabalhos com resultados empíricos tão relevantes e que a gente já pressupõe que poderia fazer muita diferença na gestão pública. Mas nós teríamos que ultrapassar todos esses desafios que eu mencionei aí, né? Então, parabéns, né, pelos achados de vocês. Ainda que os achados eles nos surpreendam negativamente, né? Você vê 3 fontes bem diferentes, né? Mas com eficiência parecida, mas com eficiência baixa. E aí, Denis, eu acho que não é uma questão para você talvez aperfeiçoar, é mais uma questão para a gente refletir e talvez até uma curiosidade, não sei até que ponto o trabalho de vocês tem fôlego para responder isso ou não, mas olha só, taxas de eficiência, né, baixas, parecidas, o que fazer para aumentar a eficiência? Não sei se vocês já se debruçaram sobre isso, se vocês têm alguma luz sobre isso. Uma outra coisa, e aí isso toca mais no conteúdo do trabalho de vocês. Vocês têm muitos dados, muitas ilustrações e, de maneira geral, dados muito ricos. Agora, e talvez eu acho que essa é até uma dificuldade quando a gente trabalha com trabalhos quantitativos, é se aprofundar sobre esses dados, né? Então, eu vejo que vocês têm muitos dados, isso da mesma forma que os anteriores deve ter dado muito trabalho para analisar, né, para descrever, né, para fazer as interpretações, mas eu senti falta de vocês mergulharem um pouquinho mais de forma crítica em cima desses dados, né? Bom, a gente está falando de um trabalho de evento, talvez ele não tenha tanta exigência, né, nessa direção, mas da mesma forma, pensando em uma publicação definitiva, eu acho que de cara os pareceristas vão exigir isso de vocês. Então, se vocês estão pensando em uma publicação em revista, né, poderiam dar uma atenção um pouco melhor sobre isso. Mas, de minha parte, né, vocês estão de parabéns pelo esforço e parabéns, né, que continuem dialogando com a área de eficiência, com a área de contas públicas, porque nós da academia, né, temos muito a contribuir. Denis, pode ficar à vontade, a gente está com um tempinho sossegado para você fazer um comentário sobre o teu trabalho e sobre a fala do professor Fabiano. Bom, primeiro eu quero agradecer, professor, obrigado pelas considerações. Elas são bastante importantes. Nós temos, sim, a ideia de avançar com essa pesquisa, com o modelo da academia. E, assim, corroborando com seus comentários, uma dificuldade que a gente tem quando a gente vai procurar literatura, inclusive para construir e justificar as nossas análises, esses resultados, a gente acha alguma coisa na administração pública, estou falando internacional, né? Não estou falando, lógico que a gente acha algumas pesquisas legais aqui no Brasil também, mas a gente acha muita coisa na área de economia, né? E aí a gente tem que, na hora que vai pensar, pelo menos eu que tenho esse foco na área de administração pública, conversar bastante com nossos autores aqui para conseguir publicar na revista de administração pública, porque a gente quer que esse público, tanto de gestores e pesquisadores da área, que tenham acesso, né? Que às vezes a gente vai, conversando com vários professores da área, e é comum eles citarem, darem ótimos trabalhos de indicação de leitura para trabalhar esses temas, mas do ponto de vista da economia. E aí a gente precisa fazer alguma adaptação aí para poder fazer o debate dentro do que a gente considera relevante para a administração pública. Não é necessariamente contraditório, mas eventualmente precisa de alguns ajustes, assim. Com relação aos resultados, sim, eu acho que essa é uma questão, né? Você tem muito dado, dá para olhar milhões de coisas para aquele dado, né? Falando de 1,5 milhão de processos que estão sendo analisados, como o senhor comentou, assim, chama atenção várias questões, vários pontos. E a ideia é, a hora que eu paro e amarro e fecho o pacote, entrego um artigo, né, para poder
dar continuidade. É uma questão, mas eu acho que o senhor fez uma crítica, acho que é bem importante. Eu acho que a gente apresenta bastante, discute, mas acho que faltou deixar mais claro algum encaminhamento para fechar até com o que a gente estava propondo. O último comentário que eu queria fazer, eu acho que é interessante, porque isso, acho que, desse problema da mesma eficiência em 3 processos que são bem diferentes, em termos de complexidade, e ainda tem a mesma eficiência. Eu gosto de um artigo, acho que é do Bozet, ali, de uns 2 anos atrás, que eu cito no trabalho, que ele vai falar que assim as leis prevêem fortemente o processo, principalmente nos países com baixa governança, mas que as leis não têm poder de predição de eficiência e de qualidade. Ou seja, ok, o pessoal está cumprindo a regra, até porque o tempo do processo é um indicativo. Mas para os 3 casos, eu cumprindo a regra com menos burocracia, ou mais burocracia, a minha eficiência ainda é baixa. Então, realmente, a gente precisa de outros processos. E quando eu estou controlando uma variável porque a ferramenta é a mesma, que é a BEC, para 3 processos diferentes, né? Então, uma coisa que talvez seja, eu consigo melhorar em termos de ferramenta, então, na área tecnológica, eu consigo melhorar em termos de qualidade de processo, de capacitação, enfim, tem várias outras literaturas que vão ajudar a gente a desenvolver, mas acho que a gente precisa abrir melhor esse leque na pesquisa. Obrigado. Valeu, Denis. Obrigado. Então, a gente tem essa meia hora final aí para apresentar o último trabalho, ainda vai sobrar um tempinho para o professor Fabiano fazer um fechamento final aí. Então, tirar novamente. Seguimos aí com o trabalho 92, aí do Eric, da Ana Rita, do professor Fabiano e da Denise. Vamos lá, mesmo esquema, vídeo, 8 minutinhos, em seguida mais 8 minutinhos aí para a discussão do trabalho. Olá, meu nome é Eric Maltoni Pereira, sou servidor público federal, trabalho na Universidade Federal da Bahia e sempre atuei na área de compras públicas. Esse artigo foi escrito em conjunto com a professora doutora Ana Rita Silva Sacramento e professora doutora Denise Ribeiro de Almeida, ambas da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, e com o professor doutor Fabiano Halpe, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. O artigo trata sobre os limites e potencialidades do uso do sistema de registro de preços para a eficiência da gestão de compras públicas, no estudo na UFBA. O contexto atual de restrição orçamentária e redução do custeio público das instituições federais de ensino superior engrandecem a obrigatoriedade de um Estado mais eficiente no suprimento das necessidades das suas instituições, por meio dos gastos públicos. Grande parte desses gastos objetivam a aquisição ou contratação de bens ou serviços, e devido ao volume dos recursos envolvidos, podem ser vistos como instrumento de política pública, na medida em que contém funções de ordem econômica, promovendo o bem-estar social, a sustentabilidade, a promoção do emprego e a inclusão social. As licitações possuem um papel importante nas finanças públicas, definindo a qualidade do gasto público, zelando pela competitividade, isonomia, resguardando o interesse público. A eficiência, que é um dos princípios da função administrativa, não se satisfaz com simples respeito à legalidade, mas exige resultados positivos para o serviço público e atendimento satisfatório das necessidades da sociedade. Para alguns juristas, o seu conceito gira em torno de 3 aspectos fundamentais: preço, qualidade e celeridade. Com o objetivo da busca da eficiência e otimização dos resultados advindos do processo licitatório, surgiu o pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma espécie de leilão reverso, em que a administração pública informa aos fornecedores o preço máximo admitido para o pagamento de determinado bem ou serviço, e recebe lances decrescentes, através do portal de compras do governo federal. Uma das suas diferenças entre as demais modalidades é a inversão de fases, e a outra que não possui limite de valor. Com base no que foi exposto há pouco, chegamos à nossa questão norteadora, que é como utilizar as potencialidades do sistema de registro de preços com vistas a uma gestão de compras eficiente na UFBA. Como pressuposto da pesquisa, temos a investigação das potencialidades do SRP é um meio para aperfeiçoar a gestão de compras da UFBA, seja através da maior exploração das vantagens da utilização da intenção de registro de preços a nível local, regional, nacional,
melhor implementação do planejamento anual de compras e maior participação das unidades demandantes para a elaboração dos estudos técnicos preliminares e do termo de referência. O objetivo geral da pesquisa é apresentar subsídios ao gestor público no sentido de contribuir para a tomada de decisões discricionárias no planejamento anual das compras realizadas pela universidade e melhorar a execução dos processos licitatórios realizados na modalidade pregão com sistema de registro de preço. Os objetivos específicos são analisar os pregões eletrônicos via sistema de registro de preços realizados pela UFBA entre os anos de 2018 e 2020, analisar os aspectos operacionais acerca da utilização do pregão com registro de preços na UFBA, identificar os aspectos que colaborem para o desempenho eficiente no processo de aquisições e contratações da universidade, analisar a eficiência da gestão dos processos licitatórios via sistema de registro de preços da UFBA realizados entre os anos de 2018 e 2020, em relação à celeridade, economicidade e quantidade de itens não fracassados. Com relação à revisão de literatura, foram utilizadas fontes de pesquisa entre teses, dissertações, livros, dentre outros. O que se abordou inicialmente foi a nova administração pública e o princípio de eficiência, que buscou eliminar os excessos de padronização, a ineficiência e a demora nos meios necessários para a tomada de decisão, e objetivava tornar a administração eficiente e o controle efetivo dos meios e resultados. A abordagem era gerencial e havia controle de resultados. Nesses slides apresentamos estudos anteriores sobre eficiências nas compras públicas. Alguns deles também foram realizados em universidades federais. Esse estudo também abordou um olhar estratégico sobre as compras públicas no Brasil, que é uma atividade desenvolvida pelo Estado para a consecução dos interesses coletivos. O foco das compras públicas neste estudo é o sistema de registro de preços, que tem por finalidade o registro formal de preços de bens e serviços de caráter rotineiro ou para aquisições e contratações futuras. Uma de suas vantagens é que não há necessidade de haver dotação orçamentária no órgão para a sua realização. As aquisições ficam mais homogêneas e reduzidas, a melhoria no controle de estoque e redução dos almoxarifados. Em relação aos procedimentos metodológicos, a forma de abordagem da pesquisa é qualitativa, os meios são pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Fontes de dados são as entrevistas, as fontes de dados secundários são sites, processos administrativos, livros, artigos, dissertações, teses, legislação, sistema administrativo da UFBA. O método de análise é análise de conteúdo. A unidade temporal, o corte temporal são os anos de 2018 e 2020. A unidade de análise é a coordenação de material e patrimônio da UFBA. Neste quadro, observamos a quantidade de pregões eletrônicos para aquisições de bens e serviços comuns realizados pela UFBA em 2018 e 2019, em comparação com o ano de 2020. Neste outro quadro, há um comparativo entre os pregões realizados pela Universidade Federal da Bahia no ano de 2020 em relação à Universidade Federal de Pernambuco e à Universidade Federal de Sergipe. O que pode melhorar? As entrevistas foram realizadas com servidores da coordenação de material e patrimônio e através dessa entrevista, em relação à fase preparatória, destaca-se a diversidade e importantes atribuições designadas a um específico entrevistado, não havendo a distribuição das atividades igualmente entre todos os envolvidos. Em relação ao cumprimento de prazos, o entrevistado relatou que, embora não haja determinação no procedimento interno da universidade, constitui obrigação de todo agente público atender ao princípio razoável dos processos administrativos. Sobre as dificuldades dos processos licitatórios, destaca-se o relato de um entrevistado que afirma que a escassez de servidores, falta de equilíbrio na distribuição das atividades e falta de conhecimento atrapalha na conferência das propostas licitantes. Já em relação às oportunidades apontadas, referem-se aos processos de compras compartilhadas, que possibilitam múltiplas vantagens para a administração, como economia do dinheiro público, ganho de escala e celeridade nas ações processuais. A fim de obtermos melhoria dos aspectos limitadores demonstrados,
Nesse estudo, utilizamos como base a ferramenta de qualidade, que com ela poderão ser promovidas ações para execução e acompanhamento das fases interna e externa dos processos licitatórios. São 5 perguntas em cada fase que auxiliarão a obtermos os responsáveis por cada atividade dentro dos pregões eletrônicos. O objetivo desse trabalho foi propor subsídios que auxiliem a UFBA na melhoria da sua gestão de compras, através da exploração das potencialidades que o sistema de registro de preço traz. E através dele podemos chegar à conclusão que há necessidade de aperfeiçoamento da fase inicial dos processos de compras, é necessária a formação de equipes multissetoriais e o aumento da integração dos agentes envolvidos, a participação constante em licitações conjuntas de outros órgãos da administração pública, criação de normas e procedimentos estabelecendo deveres e prazos para a execução das atividades e a constante capacitação dos servidores. Muito obrigado a todos pela atenção. Beleza. É o Eric, né, que está no vídeo? Isso. Obrigado, Eric. Então, professor Fabiano, pode ficar à vontade os próximos 8 minutos aí para discutir esse trabalho. Meu amigo, essa bola eu vou passar para você, porque eu seria cabotino ao excesso se eu comentasse o meu trabalho, né? O trabalho que eu faço parte. Então, passo a bola para ti. Ah, beleza. É até bom. Eu não sei se eu tenho a capacidade de me alongar nos 8 minutos, mas eu tinha uns comentários aqui que eu tinha anotado. Fique à vontade. É até bom para falar que a gente que está nessa função de controlar tempo, de ser debatedor, a gente também tem que ler todos os trabalhos, e é bom. Nenhum dos trabalhos de vocês é diretamente ligado com a minha área, né? Eu tenho um viés mais de economia das organizações, então é legal ver essas lentes diferentes que às vezes falam de um mesmo fenômeno, mas com outra abordagem, né? Uns métodos que eu não conhecia, umas aplicações diferentes, então talvez essa seja uma das melhores vantagens aí de SEMEAD, que a gente tem esse mundo, né, de coisas para ver e para conhecer. Então, em específico sobre esse trabalho, eu tinha alguns pontos aqui. Então, eu entendi que é um trabalho bem localizado, né? Então, ele é fundamentado muito em, pelo menos até onde eu consegui perceber, muito em estudos nacionais, né? O que é bom, mas eu não sei se existem e até que ponto é possível fazer analogias com estudos similares aí em outras realidades, né? Se existem estudos internacionais sobre esses procedimentos, tal. Não sei, porque a gente vive num contexto tão particular do Brasil, né? Então, essas licitações e essa parte burocrática não é comum em outros lugares, né? Mas caso exista e caso vocês encontrem, eu acho que é interessante fazer esse paralelo, né? Dessas realidades diferentes. Porque vocês colocam um quadro lá bem legal, acho que é até o primeiro, que fala, meio que dá um resuminho ali sobre todos os estudos, e é bacana, mas se tiverem estudos de fora também, eu acho que seria legal. Outro ponto que eu coloquei, sim, eu entendi que vocês tentaram analisar o foco principal ali, a UFBA, né, e traçar paralelos ali com outras IES que são nordestinas, que são do mesmo, tem similaridades, mas eu não sei se a acessibilidade é tão fácil, até porque você é de lá, né, Eric? Você falou no início do vídeo que é servidor, então você já tem um acesso facilitado, né, entre aspas. Eu entendi a proposta de fazer esse comparativo na região, né, com a UFPE, eu acho, e com a Sergipe e Pernambuco. Sergipe, né? Mas como será que acontecem esses procedimentos no Sul, no Sudeste, né? A gente vive nesse eixo diferente, né? Eu estou aluno da FE, né? Mas eu meu mestrado foi na UFPB, minha graduação foi na UFCG aqui na Paraíba. Então,
eu vi que as realidades até de sala de aula é tudo meio diferente, né? Então, é interessante fazer esse comparativo com entidades irmãs ali, né, geograficamente, mas se houver acessibilidade, se for possível, esse comparativo com entidades do Sul, do Sudeste, até do Norte também, pode enriquecer ainda mais o trabalho de vocês. E outra coisa que eu anotei, é o meu ponto final, lá na parte dos resultados, você fala das entrevistas, né? O entrevistado A falou que, enfim, o entrevistado A deu lá a declaração deles, como ele é envolvido, como é que ele trabalha nesse processo. O entrevistado C disse tal coisa. Mas não fica claro quem são esses entrevistados. Na metodologia você fala que foram entrevistados funcionários do setor X, setor Y, setor Z. Mas aí, na hora que a gente vai nos resultados, a gente não sabe qual daqueles funções, sabe? Então, se talvez um quadrinho assim, o entrevistado A, ele é um funcionário do almoxarifado, o entrevistado B é um funcionário do setor de compras. Só para quando a gente chegar lá nos resultados, a gente conseguir identificar com mais clareza qual é a realidade de quem está falando quem está descrevendo aquele cenário durante a entrevista, né? Talvez esse ponto foi o que ficou mais estranho para mim, que a gente meio que fica inferindo, esse cara falou isso, então acho que ele é do setor tal, está mais envolvido com tal função. Mas eu estava fazendo minhas interpretações, né? Eu acho que deixar isso mais claro no texto, no quadrinho, talvez fique mais claro para o leitor. Como eu falei, eu não sou da área, né? Então, é algo que um professor me disse uma vez e que ficou na minha cabeça. Imagine sempre que alguém vai ler seu trabalho não vai saber de nada. Então, tente deixar o mais claro possível, sem ser redundante, sem explicar demais, mas também deixando tudo bem objetivo, para quem não conhecer aquela realidade, conseguir, lendo o teu trabalho, entender um pouco melhor. E é isso, da minha parte, que eu tinha para falar. O professor Fabiano me pegou de surpresa, mas é isso que eu tinha para falar, esses pontos que eu tinha anotado sobre o trabalho. E eu queria fazer uma contribuição nesse trabalho também, que é importante, a questão da eficiência relacionada a esses processos. Aliás, esse é o trabalho dos pregões, né? Da licitação também. Estou na ordem aqui. Isso. Cadê aqui? Eu fiz uma anotação, não, né? Só passante. Tá aqui. Eu acho que uma coisa que vocês poderiam fazer uma análise também, fazer um cruzamento, a depender da modalidade, que ela tem uma maior ou menor incidência de utilização, se é um pregão eletrônico, se é uma dispensa, etc., tentar associar a eficiência disso, da utilização da ferramenta, e aí eu trago de novo o viés orçamentário, né? Que é o gatilho que a gente tem para analisar como é que está a saúde da instituição. Então, tentar fazer uma correlação simples mesmo, ou então, eventualmente, uma regressão, mas fazer uma correlação entre o instrumento de licitação utilizado e a execução orçamentária. Eu estou conseguindo executar bem esse orçamento durante o ano? Porque, assim, as unidades, e principalmente quem está na União, sofre muito com contingenciamento, né? O orçamento que é bloqueado no início do ano, e aí você fica com isso preso até o final do ano. Quando eles liberam, se você não tiver com o instrumento licitatório pronto, com as atas de registro de preço realizadas, feitas, você não consegue executar esse orçamento. Isso aí implica diretamente na qualidade do serviço prestado, na eficiência das unidades, entendeu? Era só uma contribuição, uma ideia. Beleza, Amor. No caso, esse teu comentário, me corrija se estiver errado, mas é mais para o trabalho lá do Denis, né? Exatamente. Acabou, eu investi, porque eu anotei no papel, então é isso mesmo. Mas sem problema, acho que a gente já pode até entrar, professor Fabiano, devido ao tempo, né? A gente já pode entrar aí nessa sessão meio geral de fechamento, que aí, professor, o senhor fica à vontade para fechar a sessão, falar um pouco de cada trabalho, o que é que eles conversam, o que é que eles divergem, enfim, fazer esse fechamento para a gente encerrar aqui a nossa sessão aí nos próximos minutos. Ô, Jardel, eu acho que só antes a gente poderia passar a palavra para o Eric, né, para ver se ele quer comentar alguma coisa do que você falou,
ou do próprio trabalho, né? Porque a apresentação a gente sabe que é um tempo tão limitado, 8 minutos, e não dá para falar tudo, né? O trabalho dele vem de uma dissertação, né? Aquilo que a gente falava, como é difícil pegar uma dissertação e transformar num artigo. Então, quem sabe ele quer comentar alguma coisa? Claro, fica à vontade, Eric. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Jardel e o Amundsen pelos comentários, pelas contribuições. Em relação ao comparativo entre os pregões eletrônicos e as modalidades, como dispensa, por exemplo, acaba sendo meio complicado, porque, pelo menos aqui na UFBA, a execução dos pregões é centralizada. É a administração central quem faz. Já as dispensas de licitação são feitas em cada unidade da instituição. Aí não tem como a gente realizar esse comparativo. Já em relação ao trabalho, o fato que eu acho interessante é que, na prática, o que foi abordado não somente a gente sofre, não só a nossa unidade, o locus da pesquisa, mas a grande maioria dos órgãos por todo o Brasil, principalmente ao tamanho continental do país, ao desenvolvimento de cada região, em relação ao porte das empresas locais. A grande maioria das grandes empresas estão no Sul e Sudeste. Aí o Nordeste acaba ficando um pouco para trás. Por isso que o comparativo foi feito com universidades também da nossa região. Em relação também à mão de obra local, que é mais deficitária, e condições dessa mão de obra suprir as necessidades dos órgãos localizados nas diversas cidades da região. Já em relação às carências dos órgãos, a falta de planejamento das compras, a má interação entre todos os agentes envolvidos acaba dificultando muitos processos licitatórios. É isso aí, minha contribuição. Beleza, valeu, Eric. Professor, antes de você seguir, como eu tinha falado no início, não sei se todo mundo já estava aí, eu vou enviar 2 links aqui no chat. O primeiro é um de avaliação da sessão, e vocês podem avaliar tudo que aconteceu, enfim, avaliar a sessão como todo e o evento também, como eu falei, não sei se vocês já tinham participado em anos anteriores do seminário, se é a primeira vez, mas a gente sempre quer saber feedback, né, para estar sempre melhorando nas edições que virão para frente. Então, eu vou passar primeiro um link com essa avaliação aqui no chat, e depois um link que vai direcionar vocês para uma sala de networking, que se vocês quiserem trocar contatos ou falar um pouco mais sobre o trabalho de cada um, vocês podem usar esse ambiente online, né, de sala de bate-papo. Então, vou colocar esses 2 links no chat, peço que vocês respondam principalmente a avaliação, e professor Fabiano, pode ficar à vontade para fazer o fechamento. Ok, obrigado, Jardel. Eu queria começar agradecendo aí a tua parceria, né? Foi muito bom dividir contigo aí a sessão. Queria reforçar, algo que eu já comentei individualmente, mas queria reforçar aí a qualidade dos trabalhos, né, que foram aqui apresentados, que passaram pelo filtro inicial, que agora estão aqui conosco dialogando, trabalhos de muita qualidade. Enfim, sempre tenho que melhorar, mas esse é o natural de um trabalho que chega até um evento, já que esse é o momento de compartilhar, de ouvir críticas, de socializar, mas trabalhos também com muitas perspectivas, não só de publicação, mas de continuidade, de criar, de desenvolver uma agenda de pesquisa, já que todos eles tocam em áreas muito carentes de discussão. Tanto é que uma coisa que me chamou a atenção em todos os trabalhos é que todos eles acabam destacando, olha, tem uma lacuna de pesquisa, tem um espaço de investigação aqui. Então, só mostra que são trabalhos que estão dando pontapés iniciais nessa temática, mas que abrem uma agenda de pesquisa e de discussão, né, aí dentro da nossa área. Uma outra coisa também, e é claro que isso é intencional, mas a gente tem que enaltecer também o trabalho que é montar uma programação de um evento. E a gente tem aqui uma sessão com 4 trabalhos e todos eles tocam na questão da eficiência, né? A professora Ana Rita sabe disso, a gente é líder lá na AMPAD, é líder no ESBAP, e a gente sente na pele o quanto difícil é montar uma programação. E quando a gente chega numa sessão como essa, em que todos os trabalhos convergem muito bem, eu acho que isso só deixa ainda mais rico esse nosso espaço de discussão. Ou seja, 4 trabalhos que discutem eficiência, todos eles abordando fortemente a questão orçamentária,
né? Alguns mais, outros menos. 3 trabalhos com o viés mais quantitativo, o trabalho do Eric com o viés mais qualitativo, mas independente do locus, do objeto de investigação ou de instrumento metodológico, todos eles caminhando numa mesma direção, que é essa busca da eficiência, de uma gestão pública mais eficiente, de um uso de um recurso que está cada vez mais escasso e que a eficiência é cada vez mais urgente, e acho que todos os trabalhos, né, eles seguem nessa direção, de não só trazer uma contribuição teórica, o que é muito importante, mas a nossa área é muito carente também de contribuições práticas. A gente precisa avançar na discussão do conhecimento, a gente precisa evoluir nos nossos conceitos, mas a gente precisa também trazer soluções. Esse é um pouquinho, né, do nosso papel enquanto academia, enquanto universidade, enquanto instituições de ensino superior, né, de origens, de tamanhos e de objetivos diferentes, né? Esse é o nosso papel. E que não desistamos, né, ainda que os tropeços pelo caminho sejam grandes, mas que a gente continue e, sobretudo, que a gente tente fazer com que esses resultados cheguem nos interessados, porque aí sim a gente vai conseguir enxergar a mudança. Obrigado, gente. Foi um grande prazer participar dessa sessão com vocês. Obrigado, professor Fabiano. Obrigado, pessoal. Só reforçando, o link para avaliação está aí no chat. Só vocês abrirem que vão ser direcionados para preencher o questionário. E é isso, gente. Foi muito bom. Foi bom ler os trabalhos de vocês. Foi bom ver os vídeos agora e as discussões também. Espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo. E assim como o professor Fabiano falou, que os trabalhos não fiquem no congresso, né? Que vocês peguem esse feedback e consigam evoluir ele nos trabalhos individuais, em periódicos, enfim, da forma que for mais acessível e da vontade de todo mundo. Obrigado, gente. Em nome do Seminário, Jardel, desculpa te interromper, mas eu acho que ainda tem uns minutinhos finais. Eu acho que cada um ainda pode dar um tchauzinho, um recadinho final, só para a gente fechar. Claro. Quem sabe a gente abre para cada um minutinho aí para cada um, se der tempo. Claro, se alguém quiser complementar, pode comentar. Ou mesmo os autores aí, dar um fechamento, um tchau. Fiquem à vontade. Bom, deixa eu começar então rapidinho. Agradeço a todos os comentários. Esse debate foi bastante interessante, foi importante, eu acho que para a melhoria de todos os trabalhos. Fico muito feliz em participar do SEMEAD, né? Então venho participando aí já há alguns anos e sempre é um evento que tem contribuído bastante para a minha carreira enquanto pesquisador, professor. Então só tenho que agradecer. É mais essa sessão aí que contribuiu bastante aí para os trabalhos. Muito obrigado. Vou aproveitar também, agradeço, obrigado. E só a título de curiosidade, eu sou gestor público do Estado de São Paulo, então eu tenho usado esses dados, essas análises para subsidiar a tomada de decisão, para regulamentar a nova lei, dizendo, olha, dependendo da decisão que vocês tomarem aqui, nós vamos travar o Estado. Então, tomem cuidado na hora de regulamentar e propor. Eu acho que é gratificante fazer isso. É difícil, nem todo mundo tem, né, essa oportunidade, mas eu acho que é gratificante quando você consegue mostrar não só a questão jurídica, que é muito forte na área do Estado, de compras públicas, questão da legalidade, mas quando você começa a discutir, trazer a eficiência, trazer problemas que você está olhando lá na frente, questões que precisam ser consideradas, em termos de sistema, capacitação, treinamento, organização e governança. Obrigado pelos comentários, prazer estar com você nessa mesa foi um alto nível. Obrigado, gente. Eu aproveito também para registrar meus parabéns, né, pela qualidade dos trabalhos. Comentei no particular com o Fabiano a juventude de vocês e a qualidade do trabalho. Então, isso significa que a gente tem um futuro muito bom pela frente, questões preocupantes como a eficiência, né, do serviço público, a questão do orçamento, tocando fortemente aí no coração dessa juventude. Então, tenho esperança, né? Vamos juntos. Sucesso, pessoal. Amundsen, você tá mutado. Tá, deixa eu desmutar aqui.
A administração pública ela é a maior contratante hoje do país. Então, assim, a gente tem, de forma massificada, muitas pesquisas, muitos trabalhos, muito voltado para a área privada. E a administração pública, há um tempo atrás, ela era meio que colocada de escanteio, para escanteio. Hoje a gente vê que os próprios congressos, as próprias revistas, elas começam a abrir espaço específico para a administração pública. E encontrar servidores que tenham interesse em pesquisar sobre é uma tarefa que ela já foi mais difícil, mas a gente vê que o número de estudos eles vem aumentando graças ao que a Ana Rita falou. Tem uma leva de pessoas que estão evoluindo, estão buscando, estão estudando e estão se tornando pesquisadores. Então, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, nós temos muito a explorar ainda, e eventos como o SEMEAD, com uma área específica para a gestão pública, eles são de extrema importância. Então, é isso aí, pessoal. Parabéns a todos aí, vamos continuar, que não é fácil. Um abraço. Bom, é isso, gente. Eu estou expulsando vocês da sala, né? Porque as salas do Zoom elas fecham automaticamente quando dá o tempo, então a gente está até com tolerância. Não sei de onde está vindo, mas que bom que ela está vindo para a gente poder se despedir. Então, obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero ao longo do evento aí que a gente possa se encontrar durante as outras atividades. E novamente foi um prazer e agradeço a atenção e a participação de todo mundo. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço.